Oi, pessoal, tudo bem? Estamos dando sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no nosso encontro número 53, capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, parte 1. Vamos lá, então. 10.1. Perdoai para que Deus vos perdoe. 1. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Mateus 5, 7. 2. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Mateus 6, 14 e 15. Item 3. Se contra vós pecou vossos irmãos, se contra vós pecou vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei o meu irmão, quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Mateus, capítulo 18, versículos 15, 21 e 22. Então, essa questão que a gente vai estudar hoje será aplicada na relação com as pessoas e na relação consigo mesmo, ou seja, o auto-perdão. A pergunta é: em que ponto da sua imersão você está hoje? Qual o estágio disso tudo dentro de você? O texto fala: se perdoardes aos homens, lá no item 2, se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens, quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também vos perdoará os pecados. Então, é a questão do quê? Do mérito. O que eu preciso? O que eu preciso fazer para merecer algo? Se você dá o perdão a alguém, primeiro você tem que gestar esse perdão dentro de você. Por exemplo, a pessoa faz a oração: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. As pessoas repetem isso várias vezes, em vários momentos da vida. Perdoai à medida que nós perdoamos quem nos ofendeu. Eu estou verbalizando para Deus à medida que eu quero ser tratado. Na medida que eu perdoo o meu ofensor, eu quero ser perdoado. Veja, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, se eu não perdoo o meu ofensor, eu não quero ser perdoado. É isso que eu estou colocando nas minhas orações. Porque é a mesma medida. Não tem dois pesos, duas medidas, concorda? Aí eu falo, mas sei lá, eu não consigo perdoar. Por outro lado, em algum outro momento, eu quero ser perdoado por alguma outra coisa, concorda? E tendo essa forma de pensar
eu não estou cumprindo com a minha parte, porque eu só peço. E aquilo que eu devo fazer em relação ao meu próximo? Eu estou perdoando? Mas perdoando lá dentro. Vamos continuar o texto. Item 3. Se contra vós pecou vosso irmão, e de fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei o meu irmão? Quantas vezes eu perdoarei o meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus. Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Então, vamos trabalhar aqui uma coisa. A questão simbólica do texto. O número 7, aqui, quer passar a ideia de uma grande quantidade. Senhor, quantas vezes perdoarei meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Então, ele tá dando uma conotação de uma grande quantidade, quando ele coloca o número 7. Ele poderia, por exemplo, ele usou o número 7, mas poderia ter usado o número 9, o número 12, mas ele usou o 7, tá? Dando a ideia de eu tenho que perdoar tudo isso até 7 vezes. Respondeu Jesus, não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Se a gente for analisar de uma forma literal, a pessoa responderia, nossa, até 490 vezes? A questão aqui não é ficar contando quantas vezes você tem que perdoar. Você vai perdoar quantas vezes forem necessário. A mensagem subliminar do texto é que Jesus está falando que eu não posso colocar limite para perdoar, porque eu sei que não existe limite para a maldade humana. Entendeu? Vamos lá. 4. A misericórdia é o complemento da brandura. Porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa de sombria suscetibilidade e cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Ai daquele que diz, nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, se-lo-á por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão das suas próprias faltas, se não perdoa as dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que cada um perdoa o seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. É o que a gente acabou de falar, né? O que a misericórdia significa para você? Quando você fala assim, Deus, 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 tenha misericórdia de mim. O que significa isso? Às vezes, uma pessoa tem um filho e o filho rala o joelho no chão, ele pega essa criança, mas bate tanto que as marcas na pele são maiores do que o próprio joelho que foi ralado. Ou então, por exemplo, uma moça que fala, ai meu Deus, eu não olho mais para a cara dele porque ele me traiu. Só que você pergunta, mas você está com ele? Não, já faz uns 20 anos que a gente se separou. Só que ela não perdoa ele já há 20 anos. Há 20 anos que ela não perdoa isso que aquele rapaz fez.
Ele, na época, tinha 18 anos. Você já está de cabelo branco, ele também, né? O que que é isso? Prisão perpétua? O fato de você ainda sentir isso, essa mágoa, essa coisa tão pesada dentro de você em relação ao que aquele menino fez para você lá há 20 anos atrás, o adultério é pior do que um latrocínio. Essa mudança dentro de você acaba te fazendo bem. É um pensamento que acaba te libertando de sentir isso, de multiplicar, de intensificar isso dentro de você. Mas aí, por uma outra situação, você fala: Deus, tenha misericórdia de mim. Como que Deus vai diminuir a sua pena se a pena está dentro de você? Eu acho que em muitas situações a gente tem que parar de se colocar sempre como vítima, né? A gente tem que parar de achar que a vida é uma constante punição, dia após dia. Os espíritas, principalmente, falam assim: ah, eu devo ter sido uma pessoa muito ruim, né, na outra vida para eu sofrer tanto nessa. Ou então, numa situação de um relacionamento pesado, abusivo, estressante, ela fala: ó, eu vou ficar nesse casamento até o fim. Por quê? Para não ter que voltar com essa pessoa de novo. Para, para com isso, gente. Você está num casamento horroroso, pesado, massificante, tenso, sufocante, sofrendo, sofrendo. Isso, seja você mulher, seja você homem, seja você que sexo for, você não consegue nem encostar mais na pessoa. E você vai continuar aí. Ah, se eu estou aqui é porque os espíritos, é porque a espiritualidade me colocou aqui. Porque eu tenho algo a resolver com essa outra pessoa. Você já viu um presidiário que quer cumprir pena? Que quer ser maior do que a lei? O carcereiro chega, abre a cela, ele diz: não, 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 não. Dá um tempinho aí, porque ainda faltam 6 horas e 40 minutos. Mas o juiz deu. Não, eu quero ficar mais um pouco, porque eu quero cumprir a minha pena até o final. O que que é isso? O que que é isso? Você não está aceitando a misericórdia. De repente, a vida colocou vocês dois juntos porque tinham algo a resolver. Mas, de repente, no primeiro ano de relacionamento, vocês já resolveram. Como a gente vai saber disso? Não é um fato de vocês estarem juntos que tem que ficar juntos a vida toda. Cada caso é um caso. Auto-perdão. Auto-perdão. Isso é misericórdia para a vida. Tenha misericórdia. Aceita que acabou a punição. Aí a gente vai para o segundo parágrafo. Ai daquele que diz: nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão das suas próprias faltas, se não perdoa a dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que cada um perdoe ao seu irmão.
Não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. É o que a gente disse, é o que a gente acabou de colocar. Quem não consegue perdoar, não consegue, não consegue, não consegue perdoar. Se eu não consigo perdoar a mim, eu não conseguirei perdoar os outros. Há, porém, duas maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda quando este último nenhuma justificativa possa ter. A segunda é a que em que o ofendido, ou aquele que tal se julga, impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita, em vez de acalmar. Se estende a mão ao ofensor, não o faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a toda a gente: vede como eu sou generoso. É isso aí. Além de perdoar, o ato de perdoar tem que ser algo sincero, né? Algo que vem do coração. E aí que entra a caridade, né? Não adianta você falar assim, ó, eu vou te perdoar, só que primeiro você tem que se ajoelhar, dizer 10 vezes perdão, que aí eu te perdoo. É aí que ele fala, impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita, em vez de acalmar. Não, o perdão vem de você e você passa isso ao outro de uma forma espontânea, sem esperar nada em troca. Nessas circunstâncias, é impossível. Não, deixa eu voltar aqui um minutinho só. Tem uma coisinha aqui que eu queria falar. Há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande, nobre, né? Outra, uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda quando esse último nenhuma justificativa possa ter. É essa questão que eu queria falar. Se eu te perdoei, da próxima vez que a gente vai encontrar, eu vou falar, oi, tudo bem, né? E a gente já não fala mais sobre nada, sabe? Muitas vezes o perdão, por ser um sentimento que tem que nascer lá de dentro, ele não tem necessariamente que ser expresso. Olha, nesse momento eu estou te perdoando, sabe? A partir desse momento, às 8h35, eu estou te perdoando. Não, é algo que vem dentro de mim, a minha postura em relação a você já vai mudar. Então eu vou chegar, vou falar, oi, tudo bem? Vamos conversar sobre futebol, sobre novela, sobre política, sobre qualquer coisa. E a gente segue a vida, né? Sem ter que ficar massificando isso, sem ter que ficar estendendo algo que foi pesado para nós dois. Continuando aqui, a segunda é em que o outro, em que o ofendido, ou aquele que tal se julga, impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que te irrita, em vez de acalmar. Esse aí que eu acabei de falar, né? Sobre aquela questão de quando eu vou colocar o perdão, eu espero e exijo que a pessoa faça isso, aquilo, porque senão eu não vou perdoar. Vamos lá. Nessas circunstâncias, é impossível uma reconciliação sincera de parte a parte. Não há aí generosidade, há apenas uma forma de satisfazer ao orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostra mais conciliador, que demonstra mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza da alma, granjeará sempre a simpatia das pessoas imparciais.
10.2, reconciliação com os adversários. Aí ele entra num outro ponto, né? Mas vamos falar sobre esse finalzinho aqui do tópico anterior, né? Quando uma pessoa tem esse tipo de atitude, né? Ela não está perdoando. A reconciliação, de fato, não acontece, nem da minha parte, nem da outra. Porque, como o texto diz, não há aí generosidade, há apenas uma forma de satisfazer o orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostra mais conciliador, que demonstra mais desinteresse, caridade, verdadeira grandeza da alma, granjeará sempre a simpatia das pessoas imparciais. É aquela questão, a pessoa, vamos supor, ela trai num relacionamento, confessa que trai, mas tem que carregar a vida inteira esse fardo. Em situações assim bobas, a traição é colocada na mesa, escancarada, qualquer coisa, a pessoa colocou um talher meio torto aqui, ou algo que faça lembrar aquele fato, é colocado na mesa a traição. Ah, você me traiu com 6 meses de namoro e bababá, bababá, bababá. E a pessoa fica em silêncio para que aquela discussão não se propague, para que ela não cresça, mas esse silêncio vai tornando a pessoa cada vez mais escrava da situação. Que hora que acaba essa pena? Quando que essa pessoa vai se libertar? Então, se você não é capaz de perdoar, liberta a pessoa. Eu acho que fica mais simples do que ficar num mínimo tropeço, pá, já entra de novo aquele fato que envolveu a traição há não sei quantos anos atrás. Sempre ela é colocada num menor deslize que a pessoa tenha, numa bobeira do dia a dia, a traição já é colocada de novo na mesa. E fica complicado. Vamos em frente, o próximo tópico, 10.2, reconciliação com os adversários. 5. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz. O juiz não vos entregue ao ministro da justiça e não sejais metido em prisão. Digo-vos, em verdade, que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. Sim, sabe aquela coisa que a gente fala assim, ó, se você tem um inimigo, é bom mantê-lo perto. É um ditado popular. Então, se a gente está fazendo aqui um estudo reencarnacionista, vamos jogar isso para o mundo espiritual. A pessoa, o rapaz, engravida uma menina e fala para ela, ó, você fica quieta, senão eu acabo com a sua vida. Né? A menina simples, humilde, o que ela vai fazer? Né? E ele, a cada vez mais, fala assim, do jeito que ela é, onde ela mora, o que ela vai fazer contra mim? A questão, meu amigo, é que ela é simples agora. Jogando para o mundo espiritual. E quando ela desencarnar? Né? Aí a história é outra. Aí ela vai ter poder, um poder sobre esse rapaz que ele nem faz ideia. Vai ser 24 horas por dia para ficar na orelha dele, buzinando. É uma punição que demora, mas chega. Mas chega. Na prática do perdão, como em geral na do bem, não há somente um efeito moral, há também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos.
Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes com seu ódio, no além-túmulo, aquele contra os quais guarda rancor. Donde decorre a falsidade do provérbio que diz: morto o animal, morto o veneno, quando aplicado ao homem. O espírito mal espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao seu corpo e assim menos livre para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Nesse fato reside a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo dos que apresentam certa gravidade, quais os de subjugação e possessão. É o que a gente acabou de falar da menina lá. Por isso, vamos tentar consertar, né, nossas pendências aqui. Se a gente fez algo de mal para alguém, vamos procurar essa pessoa, vamos conversar com ela, vamos pedir perdão, vamos pedir um perdão do coração, porque aí se ela não te perdoar, aí é com ela, mas faça a sua parte. Assim como o contrário, se alguém fez mal para você, se alguém te prejudicou, perdoa, sabe? Perdoa. Se essa pessoa hoje não tem um contato físico, visual com ela, se você não tem como se comunicar com ela, faz oração para ela, sabe? Deseje o bem, deseje que ela seja feliz, deseje que a vida para ela dê certo, que os objetivos dela sejam alcançados. Deseje o bem para ela. Algo lá de dentro. Não puramente, não faça algo puramente verbal, porque isso Deus, a espiritualidade está vendo. Eu acho que você consegue. E eu já consegui. Quantas pessoas já me fizeram mal no passado? Hoje, no Evangelho no Lar, eu coloco essas pessoas em pensamento para que elas vençam, que elas conquistem aquilo que elas buscam, entendeu? A caminhada delas, a estrada que elas têm que percorrer é com elas. Quem sou eu para julgar? Mas nem por isso eu vou desejar que ela tropece, que ela vivencie ou sinta aquilo que eu senti na época, não importa. O importante é que ela consiga evoluir também em sua caminhada. O obsediado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança, cujo motivo se encontra em existência anterior, e a qual o que a sofre deu lugar pelo seu proceder. Deus o permite para os punir do mal que a seu turno praticaram, ou se tal não ocorreu, por haverem faltado com a indulgência e a caridade, não o perdoando. Importa, conseguintemente, do ponto de vista da tranquilidade futura, que cada um repare, quanto antes, os agravos que haja causado ao seu próximo, que perdoe aos seus inimigos, a fim de que, antes que a morte lhe chegue, esteja apagado qualquer motivo de dissensão, toda causa fundada de ulterior animosidade. Pelo menos, vivenciei muito isso. Não sei se vocês já ouviram da mãe, do pai de vocês, dos avós. Ela falava assim, ó, não interessa quem começou, termina tudo agora. Principalmente quando tinha briga de eu com os coleguinhas, né? Não interessa quem começou, termina tudo agora. E ela estava certa. É bem isso. Não interessa se você está certo. Deixa, sabe? Porque se você está certo, você não vai sofrer mais nada com isso. Mas se você está errado, você só está aumentando a sua dívida. Então, qual que é o convite que eu acabei de falar no outro slide? Perdoa. Estando certo ou você estando errado. Porque no olhar geral, não tem como você saber
se você está certo ou errado. Muitas vezes, em muitas situações, o certo e o errado são pontos de vista. Sabe aquela questão quando uma pessoa chega para você e conta: mas tal pessoa fez isso, falou isso, não sei o que, tal, tal. Quem falou isso? O rapazinho lá. Aí você vai no rapazinho para ouvir o que aconteceu, ele vai contar o mesmo fato sobre uma outra ótica. Aí você fica numa situação e fala: caramba, quem que está errado? Então, em muitas situações da vida não tem o certo ou errado, existe o ponto de vista. Então, vamos lá, perdoa. Perdoa. Por esta forma de um inimigo encarniçado neste mundo, se pode fazer um amigo no outro. Pelo menos o que assim procede põe de seu lado o bom direito, e Deus não consente que aquilo que perdoou sofra qualquer vingança. Vou ler de novo. O que assim procede põe de seu lado o bom direito, e Deus não consente que aquele que perdoou sofra qualquer vingança. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso da nossa atual existência, é principalmente para que elas se não perpetuem nas existências futuras. Não saireis de lá, da prisão, enquanto não houverdes pago até o último centavo, isto é, enquanto não houverdes satisfeito completamente a justiça de Deus. Então, lá em cima, por essa forma, de um inimigo encarniçado, ele quer dizer de um inimigo furioso, de um inimigo cruel, né? De um inimigo hiper irritado. Então, se a gente fala de um inimigo furioso, que pode ser sei lá, um ex-namorado, ou pode ser uma doença crônica, você pode fazer dele um amigo. Então, se você é uma pessoa que se odeia, que quer pensar, inclusive, em suicídio, que a vida não presta, que nada existe, eu acho que você pode mudar tudo isso e passar a ser uma pessoa que se ama. Você é o seu próprio inimigo. Essa visão constante no pessimismo. Esse é o conceito do estudo de hoje. Se perdoe. Perdoa os erros que você fez. Perdoa os erros que vão surgindo. E essa questão que você muitas vezes está sufocado por não se perdoar, você quer se matar, seja com faca, com corda, com doce, com comida, com fumaça, você quer de alguma forma te matar. Então você tem que refletir. Por que eu me odeio tanto a ponto de querer me matar? Você está entendendo a amplitude da coisa. Quando eu falo em suicídio, não é aquele suicídio apenas o suicídio de subir na beira da ponte. É o suicídio, muitas vezes, de comer de uma forma exagerada, de abrir a geladeira e se empanturrar do que tiver lá dentro. Então, por que eu me odeio tanto? Se perdoe. Esse é o primeiro inimigo que você tem que perdoar. Porque é dele que faz nascer esse ódio. É de você que nasce esse sentimento. Não adianta tentar buscar fora.
se você não resolve dentro de você. Quando você chegar num ponto que você pensa assim, ó, eu não quero mais me matar, mas eu quero me cuidar, aí você alcançou o nível da autoestima. Aí você se estima. Aí você deixou de se maltratar. Aí você resolveu algo realmente dentro de você. Aí você vai começar a pensar no outro. Mas primeiro resolve dentro de você. Olhe no espelho e fala assim, tá aqui o meu inimigo. É isso aí. A gente se encontra semana que vem com a parte 2 do capítulo 10. Uma ótima semana. Paz no coração.